poder acertar aqui, caso precise. Bom, desculpe aí, amigos, tivemos um probleminha aqui. E a gente está tentando resolver, tá bom? Só, por favor, escreva para mim, como é que está o áudio? Então, como já havia sido divulgado, nós faremos uma introdução hoje. Faremos uma análise do capítulo 1 de Daniel, uma análise não tanto teológica, tá bem? A gente vai explorar algumas partes teológicas, outras do ponto de vista arqueológico e fazer as aplicações, tá bom? Porque quando a gente estuda profecias na Bíblia, especialmente Daniel e Apocalipse, a gente estuda esses dois livros com a finalidade de buscar neles respaldo para o crescimento espiritual, respaldo para dar sustento à nossa esperança, respaldo para extrair confiança, certeza da graça e do poder de Deus, da redenção através de Cristo. Então, aliás, e foi para isso mesmo, foi exatamente para isso que o livro foi escrito, né? O livro de Daniel foi escrito com essa finalidade, com esse objetivo de nos trazer essas convicções, de nos aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a fé no Cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, as profecias, tanto do livro de Daniel quanto do livro do Apocalipse, essas profecias têm a finalidade de nos ajudar a ter mais proximidade com a palavra, mais intimidade com o autor da palavra, consequentemente, crescimento, santificação, regeneração e crescimento espiritual acima de tudo, não é? Então, eu acredito que nós vamos passar aqui alguns minutos bem enriquecedores, tá? De crescimento na palavra, na verdade de Deus que está registrada ali no capítulo 1 de Daniel, tá? Então, você está com a sua Bíblia aí? Você está com a sua Bíblia aí? Então, pega a sua Bíblia, porque nós vamos usá-la hoje para poder entender o assunto das profecias de Daniel, tá bem? E vamos trabalhar especificamente o capítulo 1 de Daniel hoje, ok? Por favor, eu preciso de um feedback para ter certeza que vocês estão me assistindo, tá bom? Para ter certeza que está tudo ok. Parece que houve uma duplicação de live e eu preciso só verificar. Ótimo. Então, eu já sei o que está acontecendo. Está havendo uma duplicação da transmissão. Então, eu vou precisar remover uma e permanecer apenas com a outra transmissão, né? Deixa eu verificar aqui agora. Só um minutinho, por favor. Ok. Então, é o seguinte, o que está acontecendo? Tem uma transmissão que está duplicada. A outra transmissão não está acontecendo. Então, tem pessoas lá aguardando, esperando, mas, infelizmente, lá deu um problema aqui, tivemos um problema, houve uma duplicação de link, e tem um que está funcionando e o outro não, tá bom? Agora, eu não sei como avisá-los, né? Porque eles estão lá aguardando no outro link. Ok, vamos lá, vamos dar sequência, então.
nós vamos fazer um estudo, uma análise do capítulo 1 do livro de Daniel. E como eu disse, eu vou abordar alguns temas que interagem com a teologia, outros que interagem com história, arqueologia, e vamos tentar entender o drama vivenciado ali no capítulo 1 por Daniel e os seus amigos, e qual o significado disso para o tempo do fim, para os nossos dias. Ok? Então, abre aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Eu não vou me prender a detalhes muito técnicos, tá? Aliás, eu não vou me deter em absolutamente nenhum assunto técnico do livro, porque como nós temos pessoas aqui, temos pessoas diversas, temos pessoas assistindo que têm muito conhecimento, aprofundado até no livro de Daniel, mas temos pessoas que não têm conhecimento mínimo, básico, então por isso eu preciso explorar o livro de maneira que seja compreensível à maioria, à grande maioria. Algumas coisas, para muitos de vocês, vai ser novidade, outras nem tanto, tá bem? Então, o capítulo 1 de Daniel e o verso 1. Vamos fazer uma oração. Pai querido, neste momento pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção para o estudo da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que agradecidos, pedimos, especialmente para que essa mensagem do livro possa aguçar a nossa percepção espiritual. Queremos aproveitar e pedir a tua proteção, o teu cuidado para os amigos, irmãos que estão internados por conta do Covid, familiares que estão sofrendo por algumas perdas. Que o Senhor possa confortar o coração deles. E quanto a esses que se encontram no leito lá doentes, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, inclusive do Rafael, lá da Igreja do Benfica. É para a tua honra e glória que nós suplicamos, sempre no mérito do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1 de Daniel. O capítulo 1, ele vai descrever uma cena da invasão babilônica que aconteceu em 3 momentos. Nesse caso aqui, no primeiro momento, que ocorreu no ano 605, porque foram 3 momentos em 605, esse foi um momento, 597 e 586. Esses 3 momentos foram 3 momentos simultâneos em que Babilônia havia invadido Judá, tá bem? Há todo um contexto histórico para isso, de apostasia de Judá, de rebelião, por terem se afastado de Deus. E por esse motivo, especialmente, eles acabaram colhendo consequências por conta de terem ignorado, virado as costas para Deus. E aqui a gente já tem uma lição muito preciosa, que é o fato de o povo ter colhido consequências que poderiam ter sido evitadas se eles permanecessem leais, fiéis ao lado de Deus. E essa lição é para nós hoje. O que ela significa? O que ela nos ajuda a compreender? É que essas lições do passado servem de lições para nós hoje. Então, se nós confiamos na direção de Deus, se a gente permanece ao lado de Deus, cumprindo sempre a sua vontade, sendo leais a Ele, Ele mesmo se compromete com o nosso sim. Ele se compromete com o nosso sim e mantém o seu amparo, o seu sustento, a nossa vida. Não é? Assim como ele prometeu no passado e assim como ele cumpriu no passado sempre que o povo se voltou, se arrependido, buscando a reconciliação com Deus, e buscando ser leais, fiéis a ele também. Não é? Bom, o capítulo 1, especificamente, vai falar de um conflito cultural. Eu vou, nesta tarde, abordar o assunto do capítulo 1 nessa direção. Vocês já devem ter ouvido falar
de que Israel havia já sido devastada pela Assíria no ano 722, e agora sobrava apenas Judá e Benjamim. Judá permaneceu ao sul, cuja capital era Jerusalém. E Israel tinha ficado ao norte. Isso aconteceu logo após o falecimento de Salomão, porque com o falecimento de Salomão, quem assume o trono, quem assume o poder, era o seu filho Roboão. Mas há uma revolta, porque Roboão pretendia governar com os mesmos princípios do pai, que trazia opressão ao povo. Então o povo se rebelou e aí surgiu então a divisão do reino ou das tribos. 10 tribos ficaram concentradas ao norte e 2 ficaram ao sul. Ao norte, Israel, capital, Samaria. Ao sul, Judá e Benjamim, capital, Jerusalém. Bom, aqui no capítulo 1 descreve, portanto, uma das invasões do rei Nabucodonosor a Judá. Vocês devem se lembrar que o povo de Judá havia se apostatado e, consequentemente, como eu já mencionei, Deus permitiu que eles, então, colhessem as consequências da sua autoindependência, não é? E o resultado foi a invasão babilônica e a entrada do povo de Deus, não todos, obviamente, mas cerca de 10 mil judeus foram deportados para a Babilônia, entre eles os mais habilidosos, os que tinham algumas habilidades adicionais, que eram úteis, que poderiam ser úteis para o Império Babilônico. Né? Mas eu quero entrar mais na questão do conflito cultural aqui no capítulo 1. Em outro momento, a gente pode trazer uma descrição mais detalhada dos outros pontos existentes aqui no capítulo 1. O versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Portanto, era o terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim. E foi nesse período que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou a cidade de Jerusalém. Só um detalhe, esta transmissão está acontecendo por 3 canais. No canal da Igreja Central de Fortaleza, Adventistas Central de Fortaleza, no canal da Igreja do Benfica, Adventistas Benfica Fortaleza, e no canal Fé ou Fideísmo, ok? Você pode, então, entrar em um desses 3 canais. Já aproveita e se inscreve nesses 3 canais e ativa o sininho para receber sempre a notificação de novos estudos, novos vídeos, novas postagens. E aproveite também, você já pode ir lá no Instagram também, no meu Instagram, @GilbertoTais. O Tais é T-H-E-I-S-S, T-H-E-I-S-S. E você pode ali no Instagram seguir o perfil nosso ali, tá? Para você poder sempre acompanhar as postagens que a gente envia, ok? E já diga para a gente, por favor, como é que está aí a transmissão, se está tudo ok, o áudio, se está bom, tá? Isso é muito importante para a gente, tá? Para a gente poder acertar aqui alguma coisa, caso precise de algum ajuste, tá bom? Ok, amigos? Um abraço aí para todos que estão sintonizados. Já estou vendo aqui que tem bastante pessoas sintonizadas no canal, tá? Então, vamos lá. No capítulo 1, verso 1, era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Então, Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém. Aí o verso 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Essa expressão, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, algumas vezes ela vai significar que Deus permitiu. É como, por exemplo, naquela descrição de Números, quando diz que a serpente foi levantada no deserto. Então, ali conta a história, o que ocorreu, e o texto vai dizer assim, que Deus enviou serpentes abrasadoras para picar o povo, né? E muita gente morre, outros ficam adoentados. Aí a pergunta que surge inclusive, um ateu já questionou sobre esse texto. Como é que pode? Vocês falam que esse Deus é um Deus de amor, mas ele envia serpente abrasadora só porque o povo estava ali reclamando, insatisfeito com uma coisa ou outra. Olha, é bem verdade que esse episódio ele aconteceu, mas quando o texto diz assim,
e Deus enviou serpentes abrasadoras, na verdade, a palavra hebraica ali é a mesma utilizada, por exemplo, em Êxodo capítulo 6, quando diz assim: deixa livre o meu povo, livre, em liberdade o meu povo. É a mesma palavra. Então, lá em Números pode ser utilizado, o texto pode ser traduzido como Deus permitiu que as serpentes abrasadoras picassem o povo. Em outras palavras, na verdade, o que estava acontecendo era uma proteção de Deus, um escudo protetor estava sobre o povo, e no deserto é cheio de serpente, e de outros tipos de animais semelhantes. Então, na verdade, Deus estava protegendo o povo. E quando eles se rebelaram ali, e a rebelião do povo era, em outras palavras, era o povo dizendo assim: nós não queremos a sua proteção, queremos viver do nosso jeito, obrigado. Era como se eles estivessem dizendo isso. Nem tudo a gente diz com as palavras. Às vezes a gente fala com o nosso comportamento. E o comportamento do povo era exatamente esse: nós não queremos viver sob o teu cuidado, a tua proteção. Ok? Então, nós não queremos viver sob o seu cuidado, a sua proteção. Era isso que o povo estava dizendo através do comportamento deles, da rebelião ali no deserto. Então, Deus fez o quê? Retirou a sua proteção. Como um bom cavalheiro, ele retirou a sua proteção, permitindo que o povo sofresse as consequências de viverem alienados dele e da sua proteção. Aí, quando Deus retirou a sua proteção, aí veio serpente de tudo quanto é lado. Esse é um exemplo. A mesma coisa é lá, aquele texto de 1 Reis, quando diz que um espírito maligno foi enviado da parte do Senhor. Não é Deus que enviou o espírito. O espírito maligno se apossasse daquela circunstância ali com o rei. Tá bem? Então, o que acontece? Muitas das vezes essa expressão vai aparecer, mas no sentido de Deus ter permitido. E na cultura semítica, hebraica, na cultura hebraica, o ato de permissão de Deus é também um ato de soberania divina, porque se ele permitiu, é porque ele quis que assim acontecesse. Não que ele quisesse que assim de fato acontecesse. Deus quer que aconteça nesse seguinte sentido: já que eu insisto, já que eu quero, já que como uma criança birrenta, fico me jogando ao chão e dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, então chega um momento que Deus fala assim: tá bom, tá bom. Então eu permito que você faça desse jeito. Aí o indivíduo quebra a cara, como o povo quebrou a cara diversas vezes, inclusive aqui na descrição do capítulo 1, por terem se afastado de Deus e confiado mais na sua própria força, aí eles colheram, então, as consequências. Por isso, o verso 2 diz: o Senhor lhe entregou nas mãos, porque é um ato de soberania de Deus. Deus permitiu. Como Deus é soberano, ele é dono de tudo, então, tudo passa pelo imetro divino, de permitir ou não acontecer. Não é bem o imetro, né? Mas passa pelo crivo da vontade divina. A vontade divina é: eu quero permitir ou eu não quero permitir. Então, como o povo perseverou na rebelião contra Deus, como o povo perseverou na apostasia, então Deus ele quis permitir que o povo então seguisse a sua trajetória nas mãos do rei Nabucodonosor, ok? Então, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar. Sinar é a terra descrita em Gênesis capítulo 11, que fala da torre de Babel, né? Para a casa do seu Deus, para o Deus caldeu, para o Deus pagão lá dos babilônicos. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eles então invadiram Jerusalém, levaram cativos mais de 10.000 judeus, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, e também levaram os utensílios do santuário, da casa do Senhor, para os seus templos lá na Babilônia, ok? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que são muito importantes, tá? Por exemplo, eu vou pular aqui um pouco, depois a gente retorna aqui no capítulo 1, verso 3 e 4, a gente retorna. Eu quero mostrar aqui na tela, eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui no PowerPoint. Inclusive,
eu vou disponibilizar esse PowerPoint lá no blog Fé ou Fideísmo, feofideísmo.com, feofideísmo.com. Bom, vamos lá. Bom, é o seguinte, amigos. Milhares de judeus, como já foi mencionado, foram levados para a Babilônia por causa da desobediência a Deus. Isso a gente pode verificar, por exemplo, em Jeremias, capítulo 20. Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 20, o verso 5 diz assim: Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Portanto, está aqui o ato da permissão soberana de Deus, já que eles assim queriam viver alienados da proteção divina, então Deus permitiu que eles colhessem as consequências por confiarem mais na sua força, no seu poder, do que no poder no cuidado de Deus, não é? E esse texto do capítulo 20 de Jeremias, verso 5, é o texto que vai trazer o cumprimento no capítulo 1, conforme nós estamos lendo aqui no livro do Apocalipse. Mas como isso aconteceu? Como aconteceu? Como ocorreu? O terceiro ano do reinado de Jeoaquim, como descreve o versículo 1, durou pelo calendário judeu do outono do ano 606 até o outono do ano 605 antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo. Então, ocorreu nesse período de outono de 606 a outono de 605. Foi o ano, mais precisamente, que ocorreu esse episódio do reinado de Joaquim, certo? Então, a presença... Obrigado. A presença do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, ali naquele verão de 605 a.C., conforme é relatado aqui no capítulo 1, é confirmado pelo historiador babilônico chamado Berócios, um historiador babilônico, cujo escrito original perdeu-se, mas o testemunho sobre este acontecimento é citado por Flávio Joséfo. Então, nós temos base histórica, nós temos fonte histórica arqueológica que confirma o relato. Esse relato de Daniel, capítulo 1, verso 1 e verso 2, realmente aconteceram, assim como de Jeremias, capítulo 20, verso 5. De fato, aconteceram. Então, nós temos informações extra-bíblicas deste ocorrido. Berócios, que é o historiador babilônico, ele relata que Nabucodonosor foi enviado pelo próprio pai, Nabopolassar, para o Egito. E qual era a missão dele? A missão era extinguir uma rebelião que existia ali. Ao fim da missão dele, estando ainda no Ocidente, ele recebeu a notícia da morte do seu pai. E o que aconteceu quando ele soube que o seu pai havia morrido? Então, deixando os cativos, dentre os quais são mencionados judeus, nas mãos dos seus generais, ele regressou apressadamente para a Babilônia, pela curta rota do deserto o mais rápido possível. Esta pressa era, sem dúvida, devida ao desejo de evitar que algum usurpador ocupasse o trono. Então, ele rapidamente, levando, obviamente, muitas coisas e pessoas, eles retornam rapidamente para a Babilônia, ali no ano 605. Eles vão retornar depois, obviamente. Tá? Dentre os cativos de Nabucodonosor, estavam ali Daniel e aqueles 3 amigos que a gente vai conhecê-los melhor lá no capítulo 13 de Daniel. Então, a afirmação de Daniel 1, verso 1 e 2, e a de Berócios, que é o historiador babilônico, são coniventes entre si, ao fazer a menção da campanha do rei. Então, amigos, isso indica que o evento foi real, foi preciso, tanto nos fatos quanto na própria arqueologia. Tanto nos fatos quanto na própria arqueologia. Então, nós temos evidências muito claras desse ocorrido do ponto de vista histórico, com fontes extra-bíblicas, ok? Bom, mas é aqui que vai começar todo o drama. Eles são levados para um ambiente com as seguintes características. Quais seriam essas características? Um ambiente hostil. Então, os judeus, Daniel, seus amigos, os demais judeus foram levados para um ambiente hostil na Babilônia,
degradado, profundamente degradado, de cultura religião pagãs, de cultura religião profundamente pagã, e o principal deus babilônico, ali naquele contexto, era o deus Marduk, que desde o tempo da primeira dinastia, ou seja, mais de um milênio antes, era popularmente chamado de Bel, Senhor. Então, o deus Marduk, que era um dos mais importantes deuses da cultura babilônica. Nós temos um templo aqui, dessa foto que vocês podem ver aqui do lado, ó, o templo de Exagila. Era o seu principal templo. E cujo pátio se achava a grande torre do templo. Bem ali no pátio, a grande torre do templo, que eu vou mostrar na próxima foto. Tá? E estava bem no coração da Babilônia. Então, nós temos aqui uma evidência histórica, arqueológica, desse templo que existia ali na Babilônia, que era o templo de Marduk, o templo chamado de Exagila. Nós temos aqui uma foto de satélite, onde dá para a gente ter uma noção, né, de onde ficava mais ou menos esse templo, e aqui um desenho que prefigura o templo de Exagila, o templo de Marduk, ok? Bom, o que o rei pretendia? No capítulo 1, a gente percebe algumas coisas bem curiosas. O que o rei pretendia? Ele pretendia impor a cultura religiosa da Babilônia. Então, com isso, ele queria diluir a fé dos judeus, ele queria diminuir, modificar a fé dos judeus. Que mais? No verso 5, por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no verso 5 diz assim, ó, determinou-lhes o rei a ração diária, o alimento diário, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, o que o rei pretendia? Essa palavra determinou-lhes, aqui do hebraico, determinou-lhes o alimento diário, ou a ração diária, é minar. E ela é usada aqui para transmitir a ideia de ordenar em grau intensivo. Ou seja, é um tipo de palavra que geralmente é usada quando Deus está executando ou dando uma determinação, uma ordem. Então, se Daniel usou essa mesma palavra que é usada para uma determinação divina do próprio Deus, significa que Daniel pretendeu mostrar para nós que Nabucodonosor, ele estava, na verdade, tentando se colocar no lugar de Deus. Perceberam? Ele estava tentando se colocar no lugar de Deus. Por isso, Daniel vai utilizar esta mesma palavra, a palavra que é utilizada quando Deus está determinando algo, Deus está ordenando algo, ok? Bom, voltando aqui na tela. Pronto. Terceiro, há uma troca de nomes. Essa aqui é mais clássico, é bem mais conhecido, né? Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Mas o nome de Daniel foi trocado pelo rei. Foi trocado para Beltesazar, que seria uma possível abreviação de Bel Balatsu Ussur, ou seja, Bel protege a vida do rei. Lembrando que Bel é o nome popular do principal deus da Babilônia, chamado Marduk. Então, essa mudança de nome, ela significava, naquele contexto, uma tentativa de mudança de cultura religiosa. Nabucodonosor sabia, ele conhecia o fervor dos judeus quanto ao Deus de Israel. Então, ele pretendeu, gradativamente, estabelecer uma ruptura e um sincretismo religioso na vida deles. Como é que foi essa imposição cultural, religiosa? Não apenas na modificação do nome de Daniel, mas também de alguns dos seus amigos. Por exemplo, Ananias significa Jeová é gracioso, mas agora o rei manda trocar para Sadraque, que alguns vão sugerir ser o nome do deus elamita Xutruk. Outra mudança é a de Misael, que significa quem pertence a Deus. E agora o nome Misael é trocado para Mesaque, referindo-se a um outro deus babilônico, com um nome ainda indefinido. Um outro exemplo é o de Azarias, que significa Jeová ajuda.
e agora é trocado para Abed-nego, que se refere a Abed-nebo, ou seja, servo do deus Nabu. O objetivo, então, do rei era, como já foi afirmado, dissolver os sinais distintivos do Deus Jeová da vida desses jovens e inserir os sinais distintivos da religião pagã, submetendo eles a uma rigorosa culturalização babilônica. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, amigos. Para dizer o seguinte. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso que Satanás tenta fazer hoje na vida daqueles que estão seguindo os caminhos de Deus ou que têm um pacto, uma aliança com o Deus verdadeiro, com Deus Jeová. Não é exatamente isso que acontece hoje? Há uma tentativa de culturalização da própria igreja. Há uma tentativa de culturalização pagã na vida do povo de Deus. E isso acontece de forma individual. Acontece de forma individual, do individual para o coletivo, e nunca do coletivo para o individual, mas do individual para o coletivo, porque sou eu quem escolho, sou eu quem decido se as marcas distintivas da remanescência divina sobre a minha vida permanecerão intactas ou não. Sou eu que, ao receber a influência, sou eu que escolho, sou eu quem decido se esta influência terá efeito sobre a minha vida ou não. E hoje, esse sincretismo, essa diluição da identidade cristã, da cultura bíblica cristã, ela acontece também e tem por objetivo diminuir essas impressões da nossa vida, do nosso caráter, não é? Bom, o princípio do conflito. Deveriam eles, sobre a pressão da cultura da época, passar por um sincretismo religioso, se abstendo gradativamente. É um processo lento, muitas das vezes. Muito lento, né? E quando você percebe, já era. Você já não tem mais a mesma identidade que possuía antes. Então, o objetivo era abstê-los gradativamente da pureza religiosa e passarem a vivenciar uma experiência religiosa sincretizada, abstendo-se da sua própria cultura a sua própria cultura e identidade hebraica. Isso falando com relação ao povo da época, aos judeus da época. O mesmo pode acontecer hoje, e é necessário tomar muito cuidado. Mas, pastor, como que isso acontece? É a pergunta que muitos fazem. Como que isso acontece? Isso acontece quando a gente não toma devidos cuidados. Por exemplo, nós temos a influência de um mundo pecaminoso. O pecado tem se massificado e se espalhado hoje como um vírus, como uma pandemia. E o ser humano já é propenso ao mal. E quando ele não estabelece limites, ele estabelece, então, proximidade com aquilo que vai encantar, enfeitiçar o coração. Essa é a primeira coisa. Segundo, o pecado ele é massificado através da indústria do entretenimento, através da mídia, através da música, através de vários elementos da arte, da cultura, da literatura, e que podem reconfigurar, reprogramar ou reformatar as convicções, reformatar as ideias, reformatar os projetos de vida, reformatar as crenças fundamentais, reformatar. Quando eu digo reformatar, é no sentido de modificar, diluir essas impressões. Imagine que você tenha um copo de leite que foi tirado direto da vaca. Então, o leite vai estar bem concentrado. Agora, imagina você pegar esse copo de leite concentrado, jogue ele dentro de uma jarra, agora pegue um copo de água e jogue dentro. Você vai ter leite ali ainda? Vai, porém, diluído, não com a mesma concentração. E se você pegar mais um copo, novamente, a concentração vai diminuir ainda mais. Então, é mais ou menos assim que acontece com a vida cristã. Quando a gente não tem determinados cuidados, quando a gente não tem determinados filtros espirituais, quando a gente não estabelece o nosso próprio senso de censura, o nosso próprio princípio de censura. Quando a gente lê, quando a gente assiste as coisas, quando a gente se envolve com a arte, com a cultura,
com a indústria do entretenimento, com a mídia, com os filmes, novelas da vida, essas coisas podem, não estou dizendo que vão, mas se a gente não tiver cuidados, se a gente não estabelecer limites, essas coisas podem nos influenciar, podem diluir a concentração da nossa identidade que existe em nós. Bom, de maneira incisiva, o rei Nabucodonosor, ele intenta contra a cidade santa, que é Jerusalém, ele rapta e escraviza o povo de Deus, ele leva os utensílios sagrados para oferecer a seus deuses, o povo de Deus é submetido a uma espécie de lavagem cerebral intensa, para que, com o tempo, perdessem a similitude hebreia, tornando-se conivente com o secularismo e relativismo religioso daquela época, optante pelos costumes babilônicos. É isso que eu estava descrevendo agora nesses últimos minutos. Então, essa foi a sequência. Primeiro, ele invadiu Jerusalém. Segundo, escravizou o povo. Terceiro, levou os utensílios sagrados para a Babilônia. E, por fim, ele estabeleceu uma estratégia para diluir a identidade hebreia da consciência e do coração do povo. Bom, amigos, infelizmente, a triste realidade é que a história do passado se repetirá. Muitas das nuances dessa história do capítulo 1, elas se repetirão no fim dos tempos. O princípio ali descrito, ele é prescritivo para o tempo do fim. Então, por exemplo, em nossos dias, muitos estão perdendo as suas raízes cristãs. Assim como aconteceu naquele tempo, muitos foram perdendo as suas raízes cristãs por conta da influência poderosa da cultura babilônica. Muitos em nossos dias estão também perdendo a sua identidade cristã bíblica por causa da influência de um mundo pagão corrupto, por conta da influência poderosa do pecado e das coisas coloridas e encantadoras e sedutoras do mundo atual. Segundo, o relativismo e o secularismo estão diluindo os valores bíblicos dos cristãos. Olha, uma das coisas que se tornou muito comum hoje, jovens cristãos se perdendo dentro das universidades. Jovens cristãos que vão para a universidade e lá acabam assimilando, absorvendo. Imagine a seguinte ilustração: uma esponja seca do lado de uma pocinha de água. O que vai acontecer? Não precisa encostar, mas só de ficar bem quase perto ali, a esponja começa aos poucos sugar a água que ali se encontra. Então, muitos jovens cristãos estão indo para as universidades e lá estão absorvendo o relativismo e o secularismo. E pior, ainda em nossos dias, estão também absorvendo o famoso marxismo cultural. E eu quero adiantar para vocês, eu não tenho tempo para discorrer sobre esse assunto, porque senão a gente perde o foco, mas não é compatível. Marxismo cultural com a Bíblia não são compatíveis. Nem a Bíblia, nem o marxismo cultural não são compatíveis. Tá bom? Eu precisaria de 1h30 para explicar o porquê que não são compatíveis. Bom, então o relativismo e o secularismo estão diluindo os valores bíblicos dos cristãos. O que é o relativismo? É o pensamento, é a conclusão de que não existe absolutos, não existem absolutos, não existe verdade. É a conclusão de que as verdades, elas são construídas pela cultura, ela é construída pela família, pelo indivíduo. Ela não é uma construção absoluta na sociedade, universal. A conclusão deles, do ponto de vista filosófico, é que o relativismo impregna a ideia de que não existe verdade, tá bom? Mas, pastor, e o que eu diria para um professor da universidade, para um jovem acadêmico ateu, quando ele afirma que não existe verdade? Bom, aí é fácil de responder. Você pode olhar bem nos olhos dele e dizer assim: bom, se não existe verdade, então o que você acabou de dizer não é verdade. Quando alguém diz assim, não existem absolutos, você então pode responder. Quer dizer que o que você acabou de afirmar não é absoluto. Não é? Isso a gente chama, na filosofia, de argumento papa-légua. É aquele argumento que não é capaz de se sustentar pela sua própria base de argumentação. O próprio argumento não tem base para manter-se em pé. Por isso, é chamado de argumento papa-légua. Então, o relativismo
que permeou boa parte das ciências pelo mundo afora, o secularismo também, que tem condicionado ou levado igrejas cristãs aos braços do mundanismo, aos braços esplêndidos do mundanismo. E muitos cristãos também. Então, amigos, terceiro, nas universidades, o naturalismo filosófico, que é a crença de que tudo existe de modo natural, de forma natural, não é necessário um Deus para provocar a existência daquilo que existe hoje. Então, existe essa dinâmica filosófica, né, que é filosofia, não é ciência. Isso é filosofia, não é ciência, tá? O naturalismo, ele é filosófico. E o secularismo também. Estão arrebatando a fé de muita gente nas universidades. Não é exatamente o que aconteceu ali naquele período na Babilônia, quando muitos desses judeus foram levados para lá? Então, a história do passado está se repetindo. Outro exemplo, no capítulo 1 especificamente, vemos nitidamente o conflito que envolveu princípios alimentares, culturais, religiosos e também de adoração. Olha que interessante. Porque aqui no capítulo 1, você deve se lembrar, no verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, Daniel, ele não apenas só recusou a cultura religiosa pagã. Ele não recusou apenas os costumes pagãos. Ele não recusou apenas o sincretismo que tentaram impor sobre eles. Ele também recusou até mesmo a cultura alimentar pagã. E o que tinha ali para se alimentar e que não fazia parte daquilo que ele entendia como sendo apropriado, adequado para alguém que servia a Deus e conhecia os princípios de saúde estabelecidos pelos profetas, então ele resolveu firmemente não se contaminar com aquelas iguarias, né? Isso mostra que o conflito foi amplo. É curioso notar, eu vou abrir um parênteses, mas sem radicalismo, é curioso notar que hoje, em nossos dias, olha como está o mundo, né? Sobre esse ângulo. Você entra no mercado, o que é comida ali dentro? De 100% do que existe dentro de um supermercado, do que existe dentro de um atacadão, talvez alimento seja 20%, talvez exagerando um pouco, 30%, alguns vão dizer 10%, ali de fato é comida. 80%, 70% ou 90% não é comida. Produtos refinados, enlatados, não é? E outros tipos mais ali que levam o rótulo de alimento, levam o título de alimento, mas não é alimento, não é comida. Amigos, interessante que naquele tempo não existia atacadão, não existia hipermercados, supermercados, e hoje a gente vê uma descrição fiel desse conflito, não é? Em nossos dias. Se isso aqui não fosse importante, escuta o que eu vou dizer, para ninguém pensar assim, poxa, já veio ele falar de comida. Não, preste atenção no que eu vou dizer. Se não fosse importante, o Espírito Santo não teria relatado isso aqui. Embora a sabedoria que esses homens adquiriram por se alimentar desse alimento natural não tenha vindo especificamente do alimento, porque o texto vai dizer que é Deus quem deu entendimento e sabedoria a eles, Deus é quem deu, mas a fidelidade é que propiciou a bênção sobre eles. A lealdade é que propiciou o cuidado de Deus sobre eles. Mas essas descrições aqui que aparecem e que diz respeito, navega nessa direção da questão alimentar, se ela não fosse importante, ela não estaria aqui no episódio de conflito. Junto com o conflito com a adoração, junto com o conflito de cultura. Então, apenas para abrir esse parênteses para dizer que a negligência ao assunto é uma negligência da própria soberania de Deus, porque foi Ele quem deu a mensagem de saúde. Foi Ele quem estabeleceu os critérios. É Ele quem nos orienta quanto ao cuidado que é necessário ter com o nosso próprio corpo. E olha, e o curioso é que, se fosse há 50 anos atrás, esse assunto seria muito difícil, mas hoje, até o ateu sabe que o homem morre pela boca.
e que nem um peixe pela boca, não é? Pelo alimento inadequado, pelas bebidas inadequadas, mas não apenas isso, mas também pelo sedentarismo, a falta de luz solar, a falta de oxigenação dos pulmões com ar puro, adequado, com respiração profunda, não é? Muita água, inclusive estou aqui, ó, com um copo de água do lado. Então, ignorar esta revelação, fazer de conta que não é importante, agir com indiferença quanto à importância de cuidar do corpo e da mente, através da alimentação, do exercício físico, através da abundância de água, através de boa leitura, através de sono adequado e no horário adequado. Tudo isso é relevante, é importante. Se não fosse, a gente não encontraria na Bíblia tantas notas trazendo à lembrança esse assunto, não é? Pois bem, vamos lá. Continuando aqui, amigos. Como eu já disse, foram 3 investidas, 3 assaltos. Foram 3 momentos, 3 vezes que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Judá. A primeira invasão aconteceu no ano 605. Babilônia invade Judá e promove um assalto cultural religioso. Ele invade Judá e promove um assalto cultural religioso. O que esse assalto cultural religioso ensina para nós hoje, no século XXI? Bom, mas antes de eu continuar, nós temos aqui mais de 60 pontos que estão assistindo essa live sobre Daniel capítulo 1. Então, só quero lembrá-los, caso alguém caia aí na conexão, caso alguém precise sair, só lembrá-los que no próximo sábado, 4h30 da tarde, nós estaremos trabalhando o capítulo 2 de Daniel. Então, você não pode perder, é imperdível mesmo. Outra coisa, essa transmissão está acontecendo por 3 canais. Pelo canal da Igreja Central de Fortaleza, para você acessar o canal da Igreja Central, é Adventistas Central Fortaleza, lá no YouTube. Também está sendo transmitido para o canal do Benfica, a Igreja Adventista do Benfica. Adventistas Benfica Fortaleza. Então, entra lá, se inscreve nesses 2 canais e ativa o sininho para você receber as notificações das novas publicações, tá? E também o canal do pastor Gilberto Tais, quem vos fala, né? Fé ou Fideísmo. Você entra aí, você que não é inscrito no canal Fé ou Fideísmo, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bem? E também você pode me seguir lá no Instagram. No Instagram é @GilbertoTais. O Tais é THEISS. @GilbertoTais. Entra lá no Instagram e já clica lá para me seguir lá no perfil para você receber as outras notas, vídeos, mensagens diversas, ok? Então, faça isso, tá bom? Se inscreva aí nos canais que foram mencionados para você receber notificações de publicações de vídeos, estudos bíblicos, mensagens espirituais, temas sobre arqueologia, sobre filosofia bíblica, sobre teologia hermenêutica, exegética, reflexões espirituais, tá bem? Ok, amigos? Então, só lembrando, na próxima semana a gente vai entrar com o capítulo 2. Só um detalhe a mais. Amanhã, domingo, às 18 horas, eu vou estar aqui novamente falando sobre eventos finais. E o tema de amanhã é esse, ó. É possível crer que, de fato, haverá uma lei dominical? Será que realmente vai existir uma lei dominical? Como os adventistas falam já há mais de 100 anos? Será que vai existir mesmo? Tem muita gente desacreditando. Então, amanhã, às 18 horas, você vai receber uma enxurrada de argumentações, de notas interessantes sobre esse assunto, para você mesmo chegar à conclusão se, de fato, vai existir ou não. Será que o que está acontecendo no mundo hoje está preparando o mundo, de fato, para uma lei dominical? É isso que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar amanhã, às 18 horas. Combinado? Então, marca aí
na sua agenda, marca aí no seu celular para despertar você 15 para 6 de amanhã, domingo. Vai ser transmitido por todos esses canais novamente, amanhã às 18 horas. E na segunda-feira, olha o que vai ter na segunda-feira, às 19 horas. Eu vou estar entrevistando 4 amigos que são ex-antitrinitarianos. Ex-antitrinitarianos. 2 fizeram parte do movimento histórico, do movimento lá dissidente histórico, e 2 fizeram parte daquele movimento dissidente, o Ministério 4 Anjos. Então é imperdível, viu? Segunda-feira, às 19 horas, uma entrevista com 4 ex-antitrinitarianos. Vocês nem imaginam as revelações que eles vão fazer aqui para a gente. Vocês nem imaginam, viu? Então se prepare aí. Para amanhã, domingo, eventos finais às 18 horas, e segunda-feira, às 19 horas, uma entrevista com os antitrinitarianos, ou ex-antitrinitarianos. Vamos voltar aqui, então, ao nosso estudo. Então, no primeiro assalto, na primeira investida do rei Nabucodonosor, em 605, ele, então, promove um assalto cultural, religioso. Bom, o que isso pode indicar para a gente no futuro? O que isso pode indicar é que Babilônia espiritual, promoverá investidas contra a verdade, estabelecendo diversas campanhas a favor de suas heresias, influenciando o mundo inteiro, a apostasia. O mundo inteiro está no capítulo 16 de Apocalipse, verso 13 e verso 14. Portanto, a primeira invasão à Babilônia, ela sugere uma invasão também espiritual, da Babilônia espiritual em nossos dias. E quem é a Babilônia? A mãe e as suas filhas. Todos aqueles que batalham contra a verdade de Deus. Segunda investida, em 597, Babilônia invade novamente Judá, promovendo um assalto para impor a sua autoridade e o seu domínio. Bom, isto sugere para nós, no futuro, que Babilônia espiritual promoverá um domínio através da imposição do chamado sinal da besta. É o que eu vou falar é o assunto que eu vou abordar amanhã, às 18 horas. Sobre se de fato vai existir ou não a lei dominical e se o que está acontecendo no mundo hoje está já condicionando ou conduzindo o mundo para uma lei dominical. Tá bem? Então, a segunda investida da Babilônia contra Judá foi para promover um assalto de autoridade e domínio. No futuro, a Babilônia espiritual promoverá seu domínio através da imposição do chamado sinal da besta, como descreve Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 18, Sofonias 2, verso 1. A terceira investida aconteceu em 586. No ano 586, Babilônia invade novamente Judá, promovendo um assalto de destruição total. Destruição total sobre Jerusalém, sobre Judá. O que isso revela para nós? Que Babilônia espiritual promoverá perseguições e morte a todos os que não aceitarem o seu sinal em detrimento do sinal de Deus. Isso está registrado em Apocalipse 13, verso 15, que fala de uma possibilidade de haver martírios no final dos tempos, para aqueles que não aceitarem o sinal da besta. Então haverá uma perseguição a todos que aceitarem o sinal de Deus. Haverá uma perseguição contra os que aceitarem o sinal de Deus e rejeitarem o sinal da besta. Pronto, ficou claro agora, né? Daniel e seus amigos, eles foram heróis naquele contexto. O que você faria se você vivesse naquele contexto, no tempo de Daniel e seus amigos? Olha, é difícil dizer exatamente o que a gente faria, mas de uma coisa eu posso lhes garantir. Quando as provas mais duras e hostis sobrevêm ao mundo, é Deus quem capacita o seu povo para passar por essas experiências dolorosas. Por exemplo, de onde Pedro tirou força para dizer, não sou digno de morrer como meu Senhor? De onde? De onde Paulo tirou força para dizer, encerrei a carreira, guardei a fé? Já a coroa da justiça me está reservada e a cabeça dele foi separada do corpo. De onde esses tantos reformadores do período da Idade Média tiraram força
para selar a vida com martírio em favor da verdade. Você se lembra de Apocalipse capítulo 3, verso 10? Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu, disse Deus, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Então, a força e o poder de Daniel e de seus amigos veio de Deus. E se você vivesse naquele tempo e fosse perseverante, você receberia o mesmo poder para demonstrar verdadeiro heroísmo. Verdadeiro heroísmo. Bom, amigos, Daniel e seus amigos superaram as adversidades. Eu quero já chegar nos finalmente, mostrando 7 virtudes que aqueles jovens demonstraram naquele momento de prova. Por exemplo, no verso 4 do capítulo 1, diz que eles eram jovens sem defeito, sem nenhum defeito. Isso sugere que eles eram jovens íntegros, puros e temperantes. Isso sugere que eles eram jovens que não eram perfeitos, porque não existe gente perfeita nesse contexto humano nosso aqui. Mas eles eram homens que sabiam onde queriam chegar, sabiam no que acreditavam. E a integridade, a destreza, o poder moral que demonstravam é que os condicionava a serem reconhecidos como jovens sem nenhum defeito. Outra coisa, segundo, no verso 4 ainda diz que eles eram jovens de boa aparência. Por que de boa aparência? Não é? O que é dizer que uma pessoa tem boa aparência em nossos dias? Obviamente que se você ver alguém com comportamento inadequado, com um comportamento duvidoso, é óbvio que você não vai dizer que essa pessoa tem uma boa aparência. Então, como é definir alguém com boa aparência em nossa cultura? Bom, não é muito diferente daquele tempo. Eles tinham uma boa conduta. Eles eram um exemplo para a sociedade do seu tempo. Terceiro, ainda no verso 4 diz que eles eram instruídos em toda a sabedoria. Como assim instruídos em toda a sabedoria? Eram homens que estavam além do seu próprio tempo. Homens que conheciam as coisas que iam além do próprio nariz. Já perceberam que tem pessoas que não conhecem nada e não sabem nada? E geralmente essas pessoas não lê, não estuda nada, não pesquisa nada, não procura se atualizar dos fatos, acabam sendo vítimas fáceis das fake news, dos enganos, das mentiras, das seduções cognitivas. Daniel e seus amigos eram muito instruídos. E o objetivo da instrução? Adquirir sabedoria. Sabedoria para saber discernir o bem do mal, sabedoria para conseguir enxergar melhor a vontade de Deus para a vida deles. Quarto, ainda no verso 4 diz que eles eram doutos em ciência, ou seja, possuíam conhecimento de sua época, estavam bem preparados cognitivamente para enfrentar os desafios do seu tempo. Não é? E talvez seja por esse motivo que eles souberam lidar com as adversidades do seu tempo, especialmente essas que eram muito hostis à sua fé. Quinto, ainda no verso 4 diz que eles eram versados no conhecimento. Versados no conhecimento, sabiam pontuar bem as informações, gerenciavam o conhecimento que possuíam. Amigos, guardem bem o que eu vou dizer. Uma frase muito clássica, muito popular, e ela é muito verdadeira, que diz o seguinte: nem todos que têm inteligência é sábio. Nem todos que são inteligentes são sábios. Nem todos. Tem gente que é muito inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria. Agora, todas as pessoas que são sábias são inteligentes. Sexto, ainda no verso 4 diz que eles eram competentes. O que é ser uma pessoa competente? Um dia desses eu estava falando para uma pessoa o seguinte: amigo, se você trabalha numa empresa e você é o faxineiro da empresa, quando você limpa o chão da empresa, a pergunta que faço é: o que as pessoas que ali passam conseguem enxergar quando olham para o chão que você acabou de limpar? Olha, se você não limpou direito, elas vão ver
o seu caráter ali no chão. E vão dizer assim, essa pessoa não tem um bom caráter, ou no sentido de não ser muito competente, porque não faz as coisas da maneira como deveriam ser feitas. Mas quando você limpa o chão, e eu falo porque eu já trabalhei de faxineiro há muitos anos, quando eu era adolescente, quando você limpa o chão e você limpa muito bem limpo, as pessoas, quando passarem por ali, elas vão lhe admirar o caráter, porque elas vão perceber o seu caráter impresso ali no chão. Então, quando a gente faz algo, a gente está imprimindo naquele algo o nosso caráter. Se você faz bem feito, as pessoas vão ter uma visão muito positiva e satisfatória a seu respeito. Mas quando a gente não faz bem feito, as pessoas não vão ter uma visão positiva a nosso respeito. Eu me lembro, por exemplo, de uma propaganda que mostrava um senhor pegando o carro todo dia, indo para o trabalho. E todos os dias no farol, um franelinha chegava e limpava o vidro do carro dele ali da frente. Mas o franelinha limpava com tanto cuidado, com tanto esmero, com tanta competência, com tanta minuciosidade, que um dia esse rapaz, que na verdade era um empresário, estava precisando de uma pessoa para limpar os vidros lá do prédio dele. E quando ele precisou, a primeira pessoa que ele se lembrou foi do franelinha, limpando o vidro do carro dele. E ele disse, aquele cara precisa trabalhar para mim. Então você percebe, Daniel e seus amigos, eles eram competentes, muito provavelmente porque eles faziam as coisas, lidavam com as coisas de maneira magnífica. Eu me lembro da história de José, por exemplo. Você se lembra de José? Quando José esteve ali no Egito, aí diz que Potifar contratou ele para trabalhar para ele, não foi? Pois bem, você sabe por quê? Porque Potifar percebeu que tudo que José colocava as mãos prosperava. Acontecia de maneira magnífica. E por isso José foi admirado e foi contratado por Faraó, por Potifar. E por fim, sétimo, a linhagem e nobreza real, está no verso 7. Você sabia que Daniel e seus amigos eram de linhagem e nobreza real? Pois bem, eles eram de linhagem e nobreza real. Por isso que foram levados para dentro do palácio. Amigos, a sétima virtude, qualidade deles, não tem a ver especificamente, aqui na minha aplicação, com a linhagem e nobreza real terrena, mas da linhagem e nobreza real celestial. Celestial. E essa é a mesma referência que pode ser aplicada à minha vida e também à sua vida. Que o exemplo de Daniel e de seus amigos possa ser o nosso exemplo, o seu exemplo. Que as virtudes desses homens possam nos ajudar a olhar para o céu com outros olhos e nos fazer perceber a importância de nós sermos mais leais e fiéis a um Deus que é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, justamente por ele nos amar tanto, por ele querer sempre nos servir, nos beneficiar, querer sempre nos abençoar, nos proteger, nos amparar. Pense que você poderia não existir, mas você existe, veio à existência graças a ele. Pense que mesmo existindo, você poderia não ter conhecido a verdade, você poderia estar alienado da verdade, perdido no mundo, mas ele alcançou sua vida. Pense na bondade, na compaixão, na misericórdia que ele tem para comigo e você, todos os dias. A luz, por favor. Pense o quão magnífico, o quão maravilhoso, o quão significativo é para nós sermos chamados de filhos e filhas desse Deus maravilhoso. A história do capítulo 1 relata uma experiência trágica que Judá teve nas mãos, não é nas mãos da Babilônia, nas suas próprias mãos. E Judá não foi derrotado pelos babilônicos.
Judá não foi aprisionado pelos babilônios. Na verdade, Judá foi aprisionado e derrotado por si mesmo. Porque a vitória, a proteção, o amparo e o cuidado estavam à disposição deles. Eles é que viraram as costas, eles é que rejeitaram. Portanto, o inimigo não veio da Babilônia. O inimigo, na verdade, veio deles mesmos, com as suas más escolhas, com as suas decisões erradas. E da mesma maneira, acontece com a gente quando a gente faz escolhas erradas ou insiste em permanecer longe da verdade, longe dele, longe do seu cuidado. O meu apelo para você é que você se renda a esse Deus maravilhoso. O meu apelo para você é que você permaneça ao lado dele a todo momento. A todo momento. Deixa eu mostrar aqui só mais uma declaração muito significativa, muito importante, de um estudioso no assunto, de alguém que fez uma análise bem pontual e criteriosa dos dias difíceis que o próprio cristianismo vive hoje. Neste livro, intitulado Reforma Hoje, James Boyce escreveu: convocamos a igreja, em meio à nossa cultura agonizante, para se arrepender de seu mundanismo e confessar a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores, e para ver essa verdade em sua doutrina, sua adoração e sua vida. Está aqui o apelo de um homem de carne e osso, como eu e você, mas que anseia em ver a igreja vigorosa, que anseia ver a igreja triunfante, sair vitoriosa contra essa cultura agonizante, que deseja ver a igreja cristã da atualidade se arrependendo de seu mundanismo e confessando de uma vez por todas a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores antigos. E Ellen White também, ela escreveu: ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão misturada com a verdade, que somente os que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. A verdade do erro. Eu encerro dizendo o seguinte: se existe um momento em que nós precisamos nos agarrar a Deus diante do seu trono da graça, esse momento é agora. Vocês estão percebendo a situação que está o mundo, a situação caótica em que se encontra o planeta. O colapso geral na saúde, na economia, não é? Enfim, em vários setores da sociedade, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo, sim, em tempos emprestados. Estamos vivendo nos dias que, de fato, antecedem a segunda vinda de Cristo. Você crê nisso? O meu apelo é que você permaneça firme, que você seja mais leal a Deus hoje do que foi ontem, e seja mais leal amanhã do que foi hoje. O meu apelo é que você arregace as mangas para valer e entre nesta guerra para ser mais que vencedor em Cristo, meu querido irmão. Mais que vencedor em Cristo, porque a vitória já foi dada na cruz do Calvário. Então, não dê bobeira, por favor. Não dê bobeira. Permaneça firme, em pé, que seja ferido, que seja machucado, que seja arrastando, mas não pare. Seja leal a Deus. Seja fiel a Deus. Permaneça firme ao lado da verdade de Deus, porque nós estamos vivendo em tempos emprestados. E eu creio que logo chegará o tempo em que não haverá mais tempo, definitivamente. Logo chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Os dias que nós vivemos são aqueles dias de tudo ou nada. Os dias que você está vivendo são aqueles dias de é tudo ou é nada. Está entendendo, amigo? Não fique em cima do muro, saia de cima do muro. Não permaneça em cima do muro. Pule de cima do muro. Já viram a historinha do muro, por acaso? Deixa eu contar para vocês a historinha do muro. De um lado tinha o anjo de Deus e do outro lado do muro o anjo de Satanás. E no meio o indivíduo, em cima do muro. Então o anjo de Deus chamava a atenção dele e falava assim: pula para cá, pula, pula, pula.
O indivíduo, ao invés de pular, olhava para o lado de Satanás. E o diabo lá, assim, de boa, calado, sem falar nada, só olhando para ele. Aí ele olhava para o anjo de Deus novamente, e o anjo de Deus estava lá fazendo um apelo: pula, pula para cá, pula, corre, corre, anda, anda. Aí o homem, ao invés de pular, olhava para o diabo e ficava assim, curioso. Ué, por que que o outro, o de Deus, está dizendo pula para cá, e o outro, o diabo, está dizendo, aliás, não está dizendo nada, está ficando em silêncio, só olhando para mim. Então ele resolveu matar a curiosidade e perguntar para o diabo: ei, colega, é o seguinte, o anjo lá de Deus está lá pedindo para eu pular para lá. E você não está falando nada, está quieto, mudo, só me observando. Por quê? Então o diabo respondeu: é porque o muro é meu. O muro é meu. Não fique no meio do muro. Não fique no meio da ponte. Não aceite permanecer no vale da indecisão. Amigo, amiga, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, que seja tudo. Que seja tudo. Assuma as consequências dessa decisão. Aceite as consequências dessa decisão. E pule para o lado onde o anjo está implorando. Pule, venha, corre, enquanto é tempo. É Deus que está chamando, não é um ser humano. Não é um pastor. É Deus quem está lhe te chamando. É Deus. E você vai esperar mais o quê? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O futuro não é amanhã. O futuro é agora. É o hoje, é o presente. Peraí, pastor, eu sempre aprendi que o futuro é amanhã. Pois é, mas comigo você está aprendendo que o futuro é hoje, é o presente. Sabe por quê? Por que que o presente é futuro? Porque são as decisões e as escolhas que você faz no presente que vão construir os alicerces do seu futuro. Por isso que o futuro é o presente, é o aqui, é o agora, é o nesse momento. Então eu faço um apelo, por favor. Se você, escuta bem o que eu vou dizer, se você está afastado e precisa do rebatismo, se você estudou a Bíblia, conhece já a verdade ou parte da verdade e quer tomar a sua decisão, tome a sua decisão. Você que está afastado, tome a sua decisão. Liga para mim, liga para o seu pastor, liga para o pastor do seu distrito e diga a ele: pastor, eu quero me batizar, eu quero me rebatizar o quanto antes. Pode ser quando? O quanto antes, porque eu preciso assumir as consequências de viver uma vida do lado da verdade de Deus. E eu te garanto, se você falar sim para Deus, é Ele que vai se comprometer com o seu sim. É Ele que vai se comprometer com o sim que vai sair da sua boca. É Ele. Mas se você falar não, ou espere mais um pouco, é você quem vai assumir. É você quem vai assumir com o seu não e com o espere mais um pouco. Amigos, eu quero terminar contando um testemunho. Uma vez eu fiz uma programação numa determinada cidade. E eu vou encerrar com essa história. Eu estive lá pregando e fazendo apelo numa noite de sábado. E tinha mais ou menos quase 500 pessoas ali presentes. E eu preguei sobre a segunda vinda de Cristo. E ao final eu fiz um apelo. Muitas pessoas vieram à frente. Mas tinha uma pessoa que estava afastada da igreja que não foi à frente. Terminou a programação. E todos foram embora, inclusive essa pessoa. Essa pessoa foi embora, era um sábado à noite, e chegou em casa por volta de 11 e pouco da noite. Mas inquieta, ela disse assim para o marido: olha, para os parentes, olha, eu preciso ir em tal festa. E ela foi na tal festa. E ali na festa, essa pessoa, na madrugada daquela noite, acabou morrendo por conta de um tiro de bala perdida. Amigos, a vida é frágil demais. A vida é muito frágil. A gente não sabe o que vai acontecer no dia do amanhã.
Aliás, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 10 minutos. E por isso a gente não pode, como no dito popular, dar bobeira. Seja mais esperto do que o diabo. Arregace as mangas e entre nessa guerra como um bom soldado de Cristo. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute. Um soldado do exército, ele pode ficar sem ir para a guerra 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas ele não pode deixar de estar preparado nem um dia sequer para essa guerra. Da mesma maneira, amigos, Jesus pode até demorar mais 20 ou 30 anos para voltar, não sei. Mas você não pode deixar de estar preparado nem um dia sequer. E eu quero encerrar esse estudo de Daniel, capítulo 1, fazendo um apelo implorando a você coragem. Coragem para permanecer firme ao lado da verdade. Coragem para permanecer em pé. Coloque no papel as coisas que precisam ser ajustadas na sua vida. Coloque no papel. Estou faltando com isso. Estou sendo infiel nisso. Preciso melhorar nisso. E coloque no altar da graça de Deus. E fala, Senhor, está nas tuas mãos. Porque a partir de agora, eu serei uma nova criatura em Cristo. Em Cristo. Senhor, a minha vida pertence a ti e a ti somente. Esse é o desejo que está no seu coração, então diga aí onde você está. Diga com voz alta. Senhor, a minha vida pertence a ti e a ti somente. Diga para que os anjos ouçam. Diga para que o próprio Deus ouça da sua boca, saindo da sua boca. Diga, fale alto. Senhor, a minha vida pertence a ti e a ti somente. E ponto final. Falou? Agora você vai dizer outra coisa. Diga assim agora, ó. Diga assim, ó. Eu não perco o céu por nada dessa vida. Falou? Se não falou, fale, criatura de Deus. Fale, homem. Fale, mulher. Fale alto. Eu não perco o céu por nada dessa vida. E ponto final. E acabou. É assim mesmo. Você disse? Você falou? Então vamos orar agora. Querido Deus, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado pela oportunidade, Pai querido, de viver, de ter uma experiência com a vida, de ter vindo à existência e agora de ter a experiência de ser redimido pela tua bondade, misericórdia e amor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Pai querido. Nos perdoe pelas falhas, pela imperfeição, pelos pecados e nos aceite, Senhor, novamente. Mantenha o nosso nome no livro da vida, por favor. Crie em nós um coração puro e reto. Embora não seja possível ser perfeito nessa terra, mas nos ajude a sermos melhores do que temos sido até aqui. Que hoje sejamos melhores do que ontem e que amanhã sejamos melhores do que hoje para honrar e glorificar o teu nome sagrado. Por favor, Pai querido, consagra a nossa vida, salva a nossa família, derrama teu espírito sobre nós para que ele continue fazendo a reforma que ele começou a fazer um dia e que há de terminar conforme a tua vontade. Queremos também interceder, Senhor, pelas pessoas que estão internadas com Covid, em especial o nosso amigo e irmão Rafael. Que a tua mão poderosa seja sobre ele. Que o Senhor mesmo visite aquele hospital e coloque a tua mão poderosa sobre ele, para que o teu poder restaure-o e traga ele de volta com vida e vigor para nós. Conforte o coração daqueles que perderam algum ente querido. É para a tua honra e glória, Pai querido, que nós queremos dizer mais uma vez: a nossa vida pertence a ti e a ti somente. E nós estamos dispostos a negar o próprio eu, rejeitar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, para que o Senhor possa viver em nós. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Por Jesus Cristo suplicamos, hoje e sempre. Amém, amém, amém e amém. Amigos, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Então, até o próximo sábado, às 16h30, com o capítulo 2 de Daniel. Amanhã, não esqueçam, amanhã, às 18h, 6 da tarde, sobre eventos finais. Se ainda é possível existir uma lei dominical. Combinado? E na segunda-feira, às 19h, uma entrevista com 4 ex-antitrinitarianos. Então, aguardo você. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16.